Você já se sentiu facilmente substituível? Como se sua ausência passasse despercebida, ou pior, como se você precisasse implorar por atenção e reconhecimento para se sentir valorizado? Essa sensação de não fazer falta é um fardo pesado que mina a autoestima masculina e nos joga num ciclo de carência e insegurança. É a angústia de ser apenas mais um, numa multidão de possibilidades. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para se tornar alguém que de fato faz falta? Não por manipulação, joguinhos psicológicos ou exibicionismo, mas por uma construção interna sólida, baseada na mais pura sabedoria estoica. Um caminho que transforma você em um pilar de valor, cuja presença é desejada e cuja ausência é notada, não pela falta de si, mas pela ausência do valor que você agrega. Hoje você vai aprender a cultivar essa presença magnética que eleva sua autoestima e o torna indispensável em qualquer ambiente, seja ele profissional, social ou amoroso. Prepare-se para entender como o estoicismo pode te guiar para ser um homem de essência, cuja falta não se deve à sua ausência física, mas à ausência do seu valor intrínseco. Já deixe o seu like e comente. Minha presença é um presente. Minha ausência é uma lição. A fundamentação estoica, o valor interno e a dicotomia do controle. Para fazer falta de verdade, é preciso primeiro compreender a natureza do valor. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro valor reside no que está sob nosso controle. Nossas virtudes, nosso caráter, nossas escolhas e a forma como reagimos ao mundo. Se você busca fazer falta a partir de validação externa, status ou da atenção de outros, você está construindo sobre areia movediça. Isso porque esses fatores externos estão fora do seu controle e podem ser retirados a qualquer momento, deixando-o fragilizado. Não busques que as coisas aconteçam como queres, mas deseja-as tal como acontecem e serás feliz, disse Epicteto. Fazer falta, na perspectiva estoica, não é sobre forçar a atenção dos outros, mas sobre se tornar uma pessoa de tamanha integridade e propósito, que sua contribuição é naturalmente sentida e valorizada. É sobre cultivar um caráter tão robusto que sua presença enriquece e sua ausência, naturalmente, cria um vazio de qualidade. Sua autoestima não dependerá de ser lembrado, mas de saber que você é um homem de valor, independentemente da percepção alheia. Esta é a base para o primeiro pilar. Primeiro pilar, a autossuficiência emocional inabalável. Um homem que depende emocionalmente dos outros para se sentir completo nunca fará falta de verdade. Ele será visto como carente e sua presença, em vez de ser um presente, será uma demanda. O estoico, por outro lado, busca a autossuficiência emocional, sabendo que sua felicidade e paz interior residem em si mesmo, em suas virtudes e em seu domínio sobre suas paixões. Sêneca nos adverte: aquele que é escravo de suas paixões não tem liberdade. Quando você se liberta da necessidade de aprovação externa, você para de correr atrás e a dinâmica se inverte. Sua energia não é mais de busca, mas de irradiação. Você se torna um centro de calma e estabilidade, e as pessoas são naturalmente atraídas por essa força. Sua presença se torna um refúgio e sua ausência uma privação daquela serenidade que você representa. Você não age para ser notado, mas sua plenitude interna o torna naturalmente notável. Essa autossuficiência comunica que você é um homem inteiro e não uma metade em busca de complemento. Segundo pilar, o propósito e a missão maior. Homens sem propósito vagam pela vida, buscando preencher o vazio com distrações e validação superficial. Eles são facilmente esquecíveis, pois não deixam uma marca duradoura. O homem estoico, no entanto, vive guiado por um propósito claro, uma missão que transcende o trivial. Ele está engajado em algo maior do que ele mesmo,
seja na construção de um legado, no desenvolvimento de suas habilidades ou na contribuição para a comunidade. Marco Aurélio nos exorta: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Esse foco inabalável no propósito cria uma aura de seriedade e direção. As mulheres, em particular, e as pessoas em geral, são atraídas por homens que sabem para onde estão indo e que têm uma paixão genuína por suas missões. Quando você tem um propósito, a mulher é uma adição valiosa à sua jornada, não o destino final. Sua ausência, nesse contexto, significa a falta de uma mente engajada, de uma força motriz, de alguém que está construindo algo significativo. Terceiro pilar: o domínio das emoções e a calma estoica. Quantos homens você conhece que são reativos, impulsivos, que perdem a calma por qualquer bobagem? Essa instabilidade emocional é exaustiva e afasta as pessoas, pois elas associam sua presença a drama e imprevisibilidade. O homem que faz falta, por outro lado, é um mestre de suas emoções. Ele não reage aos impulsos, mas delibera suas respostas. Ele encarna a apatia estoica, não como ausência de sentimento, mas como a libertação das paixões irracionais que nos cegam e nos controlam. Essa calma em meio ao caos o torna um porto seguro, uma âncora de estabilidade. Quando você mantém a serenidade, as pessoas sentem que podem confiar em você, que podem buscar em você um conselho sensato e uma presença que não as agita ainda mais. Sua falta será sentida pela ausência dessa paz, dessa capacidade de ser um oásis de tranquilidade em um mundo turbulento. É um poder silencioso, mas profundamente magnético. Quarto pilar: a presença consciente e atenta. Muitos homens estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Distraídos por seus telefones, preocupações ou superficialidades, eles não oferecem uma conexão real. Um homem que faz falta cultiva a presença consciente, dedicando sua atenção plena a quem está com ele, à conversa, ao momento presente. O presente é a única coisa que realmente possuímos, lembra Sêneca. Quando você se dedica totalmente ao momento, você agrega valor inestimável à interação. Sua escuta é ativa, seus olhos demonstram interesse genuíno, sua energia está focada. As pessoas sentem-se vistas, ouvidas e valorizadas em sua presença. Sua ausência, portanto, não é apenas a falta de um corpo, mas a falta de uma mente atenta, de um ouvinte verdadeiro, de alguém que realmente se importa em estar ali. Você ensina as pessoas a valorizarem sua atenção, porque ela é um recurso escasso e precioso que você oferece generosamente, mas com discernimento. É a diferença entre simplesmente existir e realmente viver o encontro. Quinto pilar: o valor agregado genuíno e desinteressado. Fazer falta não é sobre ser um espetáculo, mas sobre ser uma fonte de valor. Um homem que faz falta oferece insights, soluções, apoio, sabedoria ou até mesmo um bom humor contagiante sem esperar algo em troca. Sua generosidade não é uma moeda de troca, mas uma expressão de sua plenitude interna. Ele é o tipo de pessoa que enriquece a vida dos outros por sua simples existência. Como Marco Aurélio afirmou: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Sua contribuição é para o bem maior, e isso o torna indispensável. Você se torna alguém a quem as pessoas recorrem não por carência, mas por reconhecimento do seu mérito e da sua capacidade de auxiliar. Sua ausência deixa um vazio de utilidade, de sabedoria prática e de um apoio genuíno. Você não está ali para agradar, mas para elevar, para construir, para melhorar, e esse tipo de homem é raro e, consequentemente, profundamente valorizado e sentido quando não está presente. Sexto pilar: a arte do silêncio e da escuta ativa. Homens que precisam preencher cada espaço com a própria voz, buscando atenção, raramente fazem falta. Eles são barulhentos, mas vazios. O homem estoico entende o poder do silêncio,
da observação e da escuta ativa. Ele sabe que nem toda opinião precisa ser expressa e que a sabedoria, muitas vezes, se revela na pausa. Mantenha o silêncio na maioria das vezes, ou diga apenas o que é essencial e em poucas palavras, ensinou Epicteto. Quando você fala, suas palavras têm peso, pois vêm de uma mente que pondera e não de uma boca que tagarela. Seu silêncio não é ausência de conteúdo, mas uma presença atenta que convida à profundidade. As pessoas se sentem à vontade para se abrir com você, sabendo que serão ouvidas sem julgamento e que suas palavras não serão interrompidas. Sua falta será a falta de um ouvido atento, de uma mente ponderada, de um espaço seguro para a expressão. Você se torna o confidente, o conselheiro, o observador perspicaz. 7º pilar: respeito próprio e limites claros. Um homem que não se respeita e não estabelece limites claros ensina aos outros que ele pode ser desrespeitado. Ele se torna um tapete, e quem pisa num tapete não sente sua falta quando ele é removido, apenas talvez o incômodo temporário da ausência de algo para pisotear. O estoico valoriza sua dignidade e seu tempo. Ele não permite que outros o desvalorizem ou drenem sua energia. Não é o que te acontece, mas a maneira como reages que importa, disse Epicteto. Ao estabelecer limites, você comunica seu valor e a importância do seu espaço e do seu tempo. Você ensina as pessoas a te tratar com reverência e consideração. Sua ausência, nesse caso, não é apenas a falta de uma pessoa, mas a falta daquele que impõe respeito e define padrões de tratamento. Você faz falta porque a interação com você exige um nível de consideração que muitos não estão acostumados a oferecer, mas que, paradoxalmente, eles passam a desejar. É a falta do homem que se valoriza e, por isso, é valorizado. 8º pilar: o desapego ao resultado e a liberdade interior. O homem que se desespera por resultados, seja numa conquista, num projeto ou num relacionamento, perde sua força e se torna previsível. Ele está preso à expectativa e essa prisão o torna menos atraente. O estoico pratica o desapego ao resultado, focando no esforço e na virtude de suas ações, não no que virá delas. Ele sabe que o sucesso ou fracasso de um evento externo está além de seu controle direto. Não te perturbarás se tiveres este princípio: as coisas são indiferentes para mim, pensou Marco Aurélio. Essa liberdade interior, essa serenidade diante do incerto, é uma das maiores fontes de sua presença magnética. Você não se prende, não se mendiga, não se submete ao desejo alheio. Essa postura comunica uma confiança profunda em si mesmo e na sua capacidade de lidar com o que vier. Sua falta será a falta de um espírito livre, de alguém que vive sem amarras, cuja felicidade não pode ser comprada ou manipulada. Você faz falta porque é insubornável em sua paz e independente em sua alegria. Conclusão: o charme da indispensabilidade estoica e o amor fatii. Fazer falta não é um truque para manipular, mas uma consequência natural de se tornar um homem de valor intrínseco, autossuficiente e com propósito. É a beleza da virtude que se manifesta, tornando sua presença um privilégio e sua ausência uma notável falta. Aceite quem você é, ame seu destino e construa sua vida sobre as bases sólidas do estoicismo. O amor fati, a aceitação de seu destino e de si mesmo, o liberta da necessidade de provar algo a alguém. É essa autenticidade e plenitude que o tornam inesquecível, que fazem sua falta ser sentida, não como um buraco, mas como a ausência de uma luz. Cultive sua mente, domine suas emoções, viva com propósito e honre a si mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber diariamente ainda mais conteúdo que te fortalecerá. Comente abaixo: eu sou um homem que faz a diferença e minha presença é sentida.
E compartilhe este vídeo com um amigo que precisa dessa sabedoria. Até o próximo vídeo, Herdeiro da Sabedoria.